Oi, gente! A OMS acabou de declarar o final da emergência em saúde pública da Covid-19 em todo o mundo. E o que isso quer dizer? Que é o final da pandemia? Quer saber tudo a esse respeito? Fica aqui comigo. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Depois de 3 anos, quase 800 milhões de casos no mundo, que a gente acha que esse número é subnotificado, 7 milhões de mortes, das quais mais de 10% aconteceram aqui no Brasil, a OMS finalmente declarou esse final da emergência. Mas quer dizer que a pandemia terminou? Não, isso não quer dizer. Isso apenas leva a gente para outro patamar dos casos, do medo do SARS-CoV-2. Isso quer dizer o quê? Que o vírus não é mais tão perigoso, que a gente não precisa ficar assim angustiado achando que o número de mortes vai ocorrer. Mas está muito longe desse vírus sumir. Até porque um pouquinho antes, no início da semana, a gente teve uma descoberta de uma nova variante de interesse da Covid-19, do SARS-CoV-2, aqui no Brasil. Só para quem ainda não está entendendo, vamos dizer que nos últimos 3 anos a gente estava assim no meio de um tornado gravíssimo, cheio de efeitos colaterais, cheios de danos. E agora a gente está assim numa chuva tropical, num pós-tornado. É isso, a gente vai continuar vendo casos da Covid-19, a gente tem visto isso. A OMS estima que agora em abril o mundo teve mais de 2,8 milhões de casos novos da Covid e 17 mil mortes. Então isso está longe de acabar. Mas por que isso tudo está dessa maneira? Por que a gente não está vendo tantos óbitos e não estamos mais vendo tantos doentes graves? Única e exclusivamente por causa da vacinação. Então, depois que a vacina foi descoberta e que começou-se a vacinar todo mundo, a gente vê que os casos ocorrem, mas os casos graves, aquelas internações, aquela loucura toda que a gente viveu, não acontece mais. Então fica todo mundo me perguntando, a pandemia acabou, agora eu não preciso mais me preocupar? Se você está vacinado, você não precisa se preocupar. E chamar aqui atenção uma coisa, se você tem alguma comorbidade grave, o que é isso? Se você tem alguma patologia do pulmão, do coração, é um diabético grave descompensado, ou enfim, tem alguma imunossupressão, você tem que prestar atenção ainda sim no uso de máscaras, principalmente em aglomerações. As máscaras não são mais obrigatórias. Agora, se você ainda quer usar, pode usar, ou se você precisa. Mas, se você está com algum sintoma respiratório, você tem sim que usar máscara, principalmente em locais onde você vai entrar em contato com outras pessoas. Então, às vezes, assim, eu ainda vou no metrô, tá muito cheio, eu boto a minha máscara. E as pessoas ficam rindo, falando, olha só, a Renata é isso, a Renata é aquilo, é nervosa. Mas não é. E principalmente se você tá com sintoma respiratório, tô com gripe, não é Covid não. A gente não tem como saber. Ainda mais nesse momento que tem 3 vírus circulando. A gente fala, né, da tripla epidemia que a gente está passando, que é o SARS-CoV-2, a Covid-19, é a influenza, o vírus da influenza, a gripe, e ainda o vírus sincicial respiratório, que para os adultos não é tão grave, mas para as crianças causam quadros gravíssimos. Tem crianças que chegam a precisar de terapia intensiva com falta de ar, faz bronquiolite, são quadros terríveis. Então isso tudo está circulando na gente. O mais importante, de novo, eu não vou parar de falar isso nesse vídeo, você não é mais obrigado a usar máscara, mas se você tem sintoma, a gente assim tem que preservar a saúde dos outros. Coloca a máscara em ambientes de aglomeração ainda sim. E principalmente vacinação. A gente tem a vacina bivalente contra a Covid-19. Se você quiser, eu tenho um vídeo só falando dela aqui. É muito importante que você faça o seu reforço com essa vacina para evitar que o vírus fique circulando e outras cepas, outras variantes que a gente chama, vão acontecendo, o vírus fica lá solto, muta
e pode acontecer isso, e é o que a gente viu com essa nova variante que foi chamada Arcturus, que não tem nada de grave. Um sintoma mais comum que a gente está vendo nela é a questão da conjuntivite, principalmente em crianças. Então, tem tido mais quadros de conjuntivite, tosse e febre. Ninguém tem ficado grave, muito por causa da vacina bivalente, que é efetiva contra ela, e ela se tornou uma variante de interesse da OMS, não por conta da sua gravidade ou por escapar da vacinação, mas sim porque ela já é a variante mais prevalente em países como a África, e ela foi já descoberta aqui no Brasil. Então a gente espera que daqui a algum tempo a gente vai começar a ver esses quadros de conjuntivite em crianças e em adultos também. Essa questão de usar máscara em público quando você está doente, a gente já falou disso antes, né? É de novo uma oportunidade de praticar cidadania e proteger as outras pessoas. Quando a gente se pergunta, né? O que a gente pode fazer de melhor para a nossa sociedade? Esse é um exemplo fácil da gente implementar e que a gente pode proteger as outras pessoas, mesmo que sejam desconhecidas. E isso acaba protegendo a gente também, porque se isso vira uma cultura, as pessoas começam, como lá no Japão, né, a usar máscaras mesmo para gripe, para resfriados, doenças que são assim bem de transmissão respiratória. Exatamente. A máscara é muito importante. E não é só a máscara, a gente está falando aqui de cidadania, vamos lá, é o uso da máscara sim, quando você tem sintomas, é a higienização das mãos, que agora 5 de maio é o Dia Mundial da Higienização das Mãos, que obviamente não é só nesse dia que a gente tem que fazer e tem que falar sobre isso, mas a higienização das mãos é assim a medida mais importante para prevenir todas as infecções. Eu já ia falar de infecção hospitalar, mas obviamente não é só de infecção, todas as doenças infecciosas de alguma forma são preveníveis pela higienização das mãos. E a vacinação, quando você se vacina, isso não é só para te proteger, você também protege o coletivo. Então, vamos lá, gente. A gente está com a faca e o queijo na mão para controlar isso tudo. Então, de novo, não é o fim da pandemia, não acabou, não, a Covid-19 veio para ficar, vai ser mais ou menos que nem a gripe, o influenza, que a gente vai eventualmente ter que se vacinar, a gente vai ter que ficar, enfim, testando e acompanhando a prevalência e a incidência dessa doença. E a gente não precisa ficar desesperado achando que vai morrer. Tem muita gente que ainda está preso no passado, que não quer sair de casa, não quer confraternizar, enfim. Eu mesma, nesse final de semana, fui no meu primeiro congresso pós-pandemia, eram basicamente de infectologistas e intensivistas, e ficaram brincando comigo, que eu acho que eu era lá a única médica que era assim, o primeiro congresso presencial. De novo, vários dos meus colegas já tinham ido, mas para mim foi muito especial. Foi a primeira vez que eu peguei um avião novamente, que eu pude abraçar, que eu pude confraternizar mesmo num congresso, e aprendi um monte de coisa nova. Foi maravilhoso em relação a bactérias multiresistentes, que vocês sabem que é a minha paixão, que é a minha área de maior interesse dentro da infectologia. E a gente pode celebrar junto o fim dessa emergência, mas acho que fica muito claro que não é o fim da Covid-19. Escreve aqui se você ainda usa máscara, se você está nervoso, se você já foi em alguma confraternização. E obrigada e até a próxima!